As decisões informadas começam aqui. Apoie o jornalismo independente e garanta acesso aos artigos de opinião exclusiva. A verdade não tem preço, mas as notícias que dão forma aos seus hábitos de leitura, sim. Agora, com 20€ de desconto. Assine em observador.pt. As pessoas têm que perceber que, para ser um cargo público, têm que saber ser escrutinados e têm que permitir esse escrutínio e favorecer esse escrutínio de uma forma transparente. É absolutamente indispensável porque, ainda por cima, num quadro em que há suspeitas de que há gente que não respeita e que esconde coisas, etc. Este é o som da Comissão de Inquérito das Manhãs 360. Esta terça-feira é nosso convidado António Capucho, fundador do PSD e antigo Conselheiro de Estado, que se junta a nós por telefone. Muito bom dia, bem-vindo. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Sabe como funciona, António Capucho? Não. Ótimo. Curto e grosso. É assim que preferimos. São 5 perguntas. 5 perguntas. Por cada resposta certa recebe 5 pontos. Se pedir ajuda e acertar tem direito a 2 pontos. E se der a resposta errada, não pontua. Até hoje ninguém conseguiu os 25 pontos. Até hoje ninguém conseguiu nota máxima. O máximo que conseguiram foram 22 pontos. É muito competitivo. É muito competitivo. Muito bem, vamos ver. Vamos lá, então. Quantos presidentes da Câmara foram eleitos nas últimas autárquicas? Mais ou menos, vá. 8. Em cheio, 5 pontinhos. Muito bem. António O número de Capucho foi logo autarquias assim. bem servido. Em 2014 foi expulso do PSD por ter apoiado um candidato independente em Sintra, isto nas autárquicas de 2013. Já lá vai. Entretanto, regressou ao partido, mas imagine as presidenciais. Só tem uma opção, a de apoiar Marcos Mendes? Não tenho. Da mesma maneira que não apoio da última vez o meu querido amigo Marcelo Rebelo de Sousa, neste momento sou inteiramente livre. Aliás, a cláusula que se aplicou para a expulsão no antecedente, a propósito de eleições autárquicas, não se aplica a uma eleição presidencial. Uhum. Aliás, eu nem sei quem é o candidato apoiado pelo partido. Não sei quem é o candidato apoiado por dirigentes do partido, pelos principais dirigentes do partido, mas até agora não há nenhuma deliberação do partido a apoiar quem quer que seja. Logo veremos. Se mantém só Marcos Mendes ou se aparecem outros. É isso. Com os dados que tem neste momento em cima da mesa, estaria inclinado mais para quem? Não estou inclinado ainda. Estou perfeitamente na vertical. Está à espera. Mas é importante. Admito, António Capucho, que possam surgir... Não tenho pressa. Estamos a uma grande distância que podem aparecer novos candidatos, nomeadamente no PSD. Em tempos falou-se, claro, na beleza era a solução ideal. Era a sua preferida, não era? Já o assumiu publicamente. Sem dúvida. Essa ganhava as eleições facilmente. O Pedro Passos Coelho, também se falou nele, e agora o Sr. Presidente da Assembleia da República, o Zé Pedro Aguiar Branco, também se falou. Podem aparecer outros candidatos ligados ao PSD, portanto, eu antes de saber o que é que o Sr. Gouveia Melo, o Sr. Almirante, pensa, de uma forma mais detalhada, já se percebe os contornos do pensamento político dele, e de saber quem são outros candidatos, e eventualmente até candidatos socialistas. Eu tenho uma grande simpatia pelo candidato, putativo candidato do Partido Socialista, o Dr. José Seguro. Não sei, vamos ver. E com que impressão é que ficou desta primeira apresentação de ideias do Almirante Gouveia Melo? Boa, eu acho que sim, acho que teve ideias interessantes. Não creio que... ao contrário do que me disseram, que ele não teria tido uma opinião muito favorável aos partidos políticos, mas a opinião pública também não tem, não é? De maneira que está sintonizado. Mas realçou a importância dos partidos no sistema democrático. Sem dúvida, e isso é positivo. Ou seja, não há nada de extraordinário no artigo que ele escreveu no Expresso, mas tenho que detalhar melhor e vou saber mais proximamente qual é o pensamento político dele. Muito bem, vamos então... Fazendo-lhe perguntas diretamente. Claro, e vamos então aguardar, de facto ainda falta quase um ano para a eleição presidencial. António Capucho, 5 pontos, vamos à segunda questão. É de Cascais, vive em Cascais, aliás foi autarca, presidente da Câmara de Cascais durante muito tempo, e Cascais teve a sua independência administrativa com a Carta da Vila de 7 de junho de 1364, que na altura a separou administrativamente de Sintra. E a pergunta é, que rei assinou essa carta? Dom Pedro.
Certíssimo, certíssimo. Cascais tem moradores ilustres e o António Capucho não é o único. Um deles é o Presidente da República, de quem já falou há pouco. Presidente da República há quase 10 anos. Disse que não o apoiou na última eleição. Agora, que balanço é que faz, uma vez que estamos quase a chegar ao fim, que balanço é que faz desta década da presidência de Marcelo Rebelo de Sousa? Não, até agora é um balanço relativamente positivo, mas apesar de tudo, muito aquém das expectativas que eu teria, ou melhor, que seria desejável, porque eu conhecendo como conhecia Marcelo Rebelo de Sousa, sabia que ele tem uma inteligência espetacular, uma habilidade enorme, mas que não tem muito jeito para o lugar, porque fala demais e é muito truculento, é muito traquinas. Isto, enfim, em termos muito simplistas. Isso revelou-se no exercício do cargo. Isso revelou-se, essas características. Se essas características, falar demais e ser muito traquinas, se revelou no exercício do cargo? Sim, de facto revelou, especialmente o falar demais. Agora está mais contido ultimamente, mas houve aí um período em que, de facto, em cada esquina tinha que dizer de sua justiça a propósito e a despropósito, o que era um manifesto exagero para o exercício do cargo, que deve ter um certo distanciamento, não direi da comunicação social, mas dos microfones. E isso pode fazer com que os eleitores, nas próximas presidenciais, escolham um perfil muito diferente do atual chefe de Estado? Bom, vamos lá ver. Se as eleições fossem hoje, as sondagens o que mostram é que o Almirante Gouveia Mel ganhava facilmente à primeira volta e que na segunda volta, se fosse com o candidato da extrema-direita, podia atingir os 70%, 80%, não é? E se não fosse assim, também dificilmente a vitória escaparia ao Sr. Almirante Gouveia Mel. Portanto, os eleitores estão para aí virados e estão para aí virados por culpa dos partidos, fundamentalmente. E acha que a forma como Marcelo Rebelo de Sousa exerceu, continua a exercer, aliás, o mandato, tem responsabilidade de alguma forma na degradação daquilo que é a imagem das instituições e, de uma forma genérica, da classe política? Não, eu não posso responsabilizar por isso, embora possa ter uma ou outra atitude que não foi benéfica para esse fim. Mas a responsabilidade essencial é dos partidos. Basta ver o comportamento dos partidos na Assembleia da República, e verificar os casos que têm aparecido nos principais partidos portugueses, sucessivamente, para criar um certo distanciamento entre o eleitorado e os partidos. Isso é um facto ineludível. António Capucho, isso leva-nos até já à próxima pergunta e pode depois desenvolvê-la a seguir, essa ideia aqui que deixa sobre os partidos. Vamos apelar aqui à sua boa memória. Vamos até 2002, também não foi assim há tanto tempo. Estávamos na campanha eleitoral para as legislativas e a mulher de Durão Barroso sobe ao palco numa ação de campanha em Tondela e compara o marido a um Cherne. Esse episódio ficou marcado, lê o poema Sigamos o Cherne. O que lhe perguntamos agora é quem é o autor deste poema. Não faço a mínima ideia. Então pode pedir ajuda, que é um dos recursos. Quer ajuda? Vamos lhe dar 3 hipóteses. Uma delas vai estar certa. Terá sido Mário Cesarini, Ari dos Santos ou Alexandre O'Neill? Alexandre O'Neill. Pronto, afinal fez alguma boa ideia. Faltam chernes hoje em dia? Faltam lideranças nos partidos, António Capucho? Claro que faltam, repare, mas é uma amassada eu ter que dizer o que vou dizer a seguir, porque se compararmos os líderes europeus de agora aos líderes europeus do meu tempo, com Mitterrand, com Kohl, com Thatcher, agora só não deles, comparando com os atuais, se compararmos os dirigentes partidários, enfim, de outros tempos, como Mário Soares, Sá Carneiro, Cavaco Silva, Cunhal, com os dirigentes partidários deste tempo, com todo o respeito que eles merecem e que são excelentes pessoas, todos eles, com certeza, há uma diferença abissal. Veja as lideranças parlamentares. Eu não vou agora, enfim, vou. Quando fui líder parlamentar, e fui por 2 vezes, uma vez com Cavaco Silva, outra vez com Durão Barroso, eu tive como vice-presidentes nada mais, nada menos do que Manuela Ferreira Leite, Rui Rio, Castro Almeida, Marcos Guedes. Conhece algum dos vice-presidentes atuais do PSD? São excelentes pessoas. Eu por acaso não os conheço, mas estou um bocado afastado. Há uma diferença substancial entre o apelo que a carreira política fazia na altura e a qualidade, quer na Europa, quer em Portugal, a qualidade média entre os dirigentes políticos de então e os de agora
sem desprezar os agentes de agora, que são excelentes pessoas, mas de facto e isso ainda acontece não porquê? atingiram, porque a carreira política não é apelativa. Não é apelativa porque se ganha mal também? É também por isso? Também, não é por isso que, por exemplo, vou entrar em pormenores, mas ela vai-me perdoar, a Leonor Beleza não vai para a carreira política porque não vai abandonar um cargo fantástico que exerce e bem, e que certamente, não sei quanto é que é remunerado, mas é certamente muito mais remunerado que as quantias miseráveis que se estão a pagar a políticos. Acha normal um Presidente da Câmara de Lisboa ou de Cascais ou do Porto ganhar o que ganha? É absolutamente impensável. Eu fui Presidente da Câmara porque tive 10 anos no Parlamento Europeu, só não podia ter sido. É um daqueles casos em que perde dinheiro assumindo funções públicas, mas existe um grande sentimento antipolítica nesta altura. Não é só isso, é também o desgaste que provoca na vida pessoal e na intimidade das pessoas que se propõem a exercer cargos públicos. Mesmo que não tenham nada que se lhes possa apontar, dizem e pensam para os seus botões, para que é que eu vou arriscar ser devassado se estou aqui tão bem nesta minha profissão. É o que está a acontecer agora com o Primeiro-Ministro e o caso da empresa? Ou parece-lhe que Montenegro tinha que explicar melhor os negócios? Eu sinceramente não acompanhei muito o problema do Luís Montenegro, e não acompanhei muito porque eu acompanho de uma forma, aliás, um bocado doentia, a política norte-americana, porque acho que vai determinar completamente o futuro dos meus netos, e estou preocupadíssimo com aquele doido que está à frente, o Presidente e o Co-Presidente dos Estados Unidos, que é um aldrabão, um tipo absolutamente execrável. Mas aí também, António Capucho, aí também, nas lideranças internacionais, tem havido uma diminuição da qualidade? Claro que tem, aliás, fiz a comparação. Veja, eu não conheço agora o futuro presidente, o futuro chanceler alemão, mas conheci o anterior. Comparo com a pessoa que o antecedeu, a senhora que o antecedeu, ou com o Kohl, que fez a unificação alemã, que é do meu tempo do Parlamento Europeu, do Mitterrand. E para além do Mitterrand, eu tive como líder parlamentar na Europa nada mais, nada menos que a Simone Weil e depois o Giscard d'Estaing. Mas pode-se comparar o nível destes líderes com os líderes atuais? Não pode. Há uma diminuição qualitativa acentuada. É uma pena. Portanto, eu não faço a mínima ideia se o presidente do PSD, que para mim é uma pessoa absolutamente insuspeita em termos de honestidade, deu as explicações suficientes. Pelo que vi no telejornal de ontem, de facto, e que eu raramente vejo de fio a pavio, não tenho paciência para telejornais de 1h30, mas enfim, há um telejornal de meia hora que eu vejo com mais assiduidade e vejo as notícias na rádio, claro. Pareceu-me que, de facto, nem o líder do PS, que é o que importa neste caso fundamentalmente, nem em termos de jornalísticos, que, por exemplo, no artigo do Manuel Tavares, se consideram esclarecidos. Pronto, acho que ele, se não está esclarecido, se ainda não esclareceu suficientemente, é fazer um esforço para melhor esclarecer. Espero que faça. António Capucho, já há pouco falámos aqui de lideranças internacionais, é por aí que vamos agora. Vamos aqui à quarta questão, vai com 12 pontos, e esta é facílima. António Capucho foi deputado europeu, já o disse há pouco, conhece muito bem o funcionamento da União Europeia, aliás, escreveu vários livros sobre o tema. A pergunta é: quem era o Presidente da Comissão Europeia quando Portugal aderiu? Ai, meu Deus. Eu disse que esta era fácil. Você não tem 80 anos, não é? Estamos em 86, não é? Já não é o que era. Certo. Tenho memória para esse tipo de pormenores. É aquele líder mais histórico. Do Parlamento Europeu... Não, Presidente da Comissão Europeia. Da Comissão Europeia, claro. Aquele mais histórico. Não era o Prodi. Não. Peça ajuda, António Capucho. Para ver que se lembra. Então vou-lhe dar 3 hipóteses. Era Jacques Santer, era Gaston Thorne ou era Jacques Delors? Delors. Era Delors, sim senhor, que depois ainda ficou por 10 anos, tinha acabado de entrar. No meu tempo, eu entrei em 2008, depois fiz Delors. Exatamente, depois ainda chegou à moeda única e tudo. A moeda única, isto é, o Tratado de Maastricht. Comparando com esses tempos, já aqui falámos disso em termos nacionais, olhando para a resposta europeia, nomeadamente a esta encruzilhada a propósito da guerra na Ucrânia, como é que o António Capucho olha para isto? A Europa está condenada, de facto, a definhar nos próximos tempos com a quebra desta aliança com os Estados Unidos? Não necessariamente, porque aliás a única coisa positiva é que esta arrancada dos Estados Unidos absolutamente vergonhosa
a propósito da Ucrânia e da faixa de Gaza e as exigências que ele faz, podem provocar, ou espero que provoquem, um ressalto na União Europeia que aproxime os 27 em termos de uma política externa comum e de uma política de defesa comum. Mas se não for assim, vai ser desastroso. Vai ser desastroso. É preciso criar novos mecanismos para que a Europa possa falar a uma só voz, tenha uma liderança forte e se consiga afirmar no cenário internacional. Pois, eu fui visceralmente antifederalista entre os arranques de Giscard d'Estaing e de outros em relação ao federalismo e tinha discussões interessantíssimas a este propósito com o meu queridíssimo amigo Lucas Pires, entretanto desaparecido, que era um grande defensor do federalismo, mas na altura eu era manifestamente contra, com o receio de que a identidade própria dos países, a sua cultura, etc., pudessem desvanecer-se. Mas hoje em dia cada vez mais convence que tem que haver um retoque no sentido do federalismo em matéria de política externa e de política europeia. Se não veja-se o que é que está a acontecer. Quem está a acontecer a política externa europeia não é o António Costa, não é a senhora Presidente da Comissão, é manifestamente, até agora é o Macron. Vale o que vale muito pouco, porque a seguir ao Macron vão lá agora haver um desfile, mais dia menos dia vai lá aparecer o Primeiro-Ministro inglês do Reino Unido, depois aparece o novo Primeiro-Ministro alemão, cada um diz de sua justiça e cada um para o seu lado. E depois há sensibilidades diversas dentro da União Europeia. Basta olhar para a Hungria e para a Eslováquia, não é verdade? De maneira que é fundamental. E vamos ter que nos habituar na Europa a poder avançar sem os Estados Unidos, ou com menos os Estados Unidos. Porque, felizmente, há eleições nos Estados Unidos daqui a 2 anos, que eu espero que possam reequilibrar um bocado este caminho para o totalitarismo do Sr. Donald Trump e que ele não se pode recandidatar, portanto daqui a 4 anos podem as coisas melhorar, mas entretanto tudo indica que nós temos que nos desenrascar sem os Estados Unidos. E estas dificuldades... E eventualmente contra os Estados Unidos. E estas dificuldades que a Europa atravessa neste momento, esta dificuldade de afirmação, pode resultar, a seu ver, a breve ou a médio prazo, até no fim da União Europeia? Com as características que tem, se não se entenderem, penso que sim, porque cada um vai puxar para o seu lado. Nomeadamente o aparecimento de países que são geridos por gente muito próxima do imperialismo russo. Veja-se o que se passa na Hungria e na Eslováquia e podem aparecer mais fenómenos deste tipo. E o crescimento da extrema-direita é exclusivamente por responsabilidade nossa, não é? Nossa, quer dizer, dos democratas que não acreditam nas soluções da extrema-direita para resolver o problema dos países. Acha que é do interesse, acha que esse crescimento da extrema-direita é a principal ameaça à União Europeia? É. Neste momento estão a reagir relativamente bem. É a minha convicção, e repare, eu considero-me de centro-esquerda, sempre me considerei, mesmo dentro do partido, e tenho tido vários problemas com essa. Eu defendo o Bloco Central sem qualquer hesitação, e agora vou-me fartar de rir com a criação de um Bloco Central na Alemanha, porque vai-me servir de exemplo para as pessoas que dizem que havendo Bloco Central cresce a extrema-esquerda e cresce a extrema-direita, o que eu acho que é uma fantasia, mas enfim, a democracia pôs-se em perigo quando os governos foram extremamente tolerantes a propósito da imigração. Alguém tem dúvidas? O Trump ganha as eleições não por causa da economia, isso é totalmente falso. Ele ganha as eleições por causa da imigração, da forma muito pouco cuidada como o governo anterior cuidou da imigração e que lhe permitiu, de facto, aquela ofensiva verdadeiramente escabrosa contra os imigrantes e que se está a verificar. E na Europa está-se a passar exatamente o mesmo. E agora estão a reagir. Veja como é que um Partido Social Democrata que esteve no poder até agora na Alemanha está a reagir em relação aos excessos da imigração. Fomos muito, muito permissivos, que os imigrantes fazem falta, tudo bem, ninguém diz o contrário, que têm que ser bem tratados e que têm que ser integrados. Agora, não da forma perfeitamente permissiva como aconteceu até agora. Como é que em Itália é possível defender o sistema permissivo que levou a que o eleitorado italiano conduzisse ao poder uma senhora que é da direita mais radical, embora dentro da direita radical é de facto a mais moderada, a mais certinha, digamos assim, a menos perigosa.
António Capucho, vamos para a última pergunta e vamos aqui olhar também para a política externa. Já sabemos que acompanha a dos Estados Unidos. Vamos ver se tem aqui alguma ideia da política brasileira. A que político brasileiro é atribuída a frase "eu roubo, mas faço"? Está a pensar em vários nomes, será? Eu estou a pensar em vários nomes, mas não apenas no Brasil. Há de facto, eu já vou não responder à pergunta para fazer uma ideia, mas a permissividade em relação a essa situação, nomeadamente entre nós, é verdadeiramente escandalosa. Então já nos fala sobre isso. Eu vou-lhe dar então três hipóteses: Collor de Mello, Lula da Silva ou Admar de Barros? Admar de Barros. Admar de Barros, governador e prefeito de São Paulo nos anos 50. A história da frase é um bocadinho mais complexa, mas estava a dizer, António Capucho, que isto poderia aplicar a muitos políticos. Este é um dos problemas também da política? Não, é um dos problemas do eleitorado. Mas eu aí tenho um problema de ligação pouco afetiva em relação ao eleitorado. Como é que é possível o eleitorado norte-americano metade ter votado no Trump? Como é que é possível em Portugal um certo eleitorado votar em pessoas que se sabe que é facto que fazem, mas que para fazerem não quer dizer que roubaram, mas que violaram os mais elementares princípios, enfim, da ética e outros princípios de respeito pelo património histórico, etc. Bom, mas às vezes cria-se esta ideia de que para se fazer as coisas é preciso, mesmo que não se cometam ilegalidades, mas de alguma forma contornar algumas regras. Bom, de facto, mas vamos lá ver, há situações em que até podemos compreender, porque as regras por vezes são de tal maneira estúpidas e apertadas que, nomeadamente um autarca, tem uma tendência para tentar verificar, através de consultoria jurídica, se não há possibilidade de ultrapassar uma situação absolutamente aberrante. Nós sabemos que há situações que não têm explicação, porque se vamos aplicar ipsis verbis o que está na lei numa primeira leitura, impede-nos de avançar para projetos absolutamente indispensáveis à população. Bom, mas isso não invalida que haja casos escandalosos em que, enfim, isso não é esse o problema. O problema é que ultrapassaram porque não respeitam minimamente o património, o ordenamento do território e outras situações que deviam ser respeitadas. E, no entanto, são eleitos calmamente e, por vezes, até com maioria absoluta. Acha que se está a ir longe demais em alguns pedidos de escrutínio ou que o escrutínio é insuficiente ainda? Não tenho uma ideia muito sólida sobre esse problema. Acho que o escrutínio é absolutamente indispensável e pode-se não ir tão longe como se vai, por exemplo, nos Estados Unidos, em que não há cargo nenhum que não seja escrutinado e que não tenha a passar vários dias no Congresso a responder a perguntas intermináveis dos deputados, etc. Agora, as pessoas têm que perceber que para ser um cargo público têm que saber ser escrutinados e têm que permitir esse escrutínio e favorecer esse escrutínio de uma forma transparente. É absolutamente indispensável porque, ainda por cima, num quadro em que há suspeitas de que há gente que não respeita e que esconde coisas, etc. António Capucho, 19 pontos, não correu mal. Podia ter sido melhor. Copo meio cheio. No máximo de 25 é mas ótimo. Não falhou nenhuma. Recorreu foi a ajudas, mas não falhou nenhuma. Foi ótimo. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Nada, obrigado. Muito obrigada. Obrigado, bom dia. A Comissão de Inquérito regressa amanhã com o médico Jorge Roque da Cunha.